Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão do capítulo sobre os preconceitos do livro de Agnes Heller, O Cotidiano e a História. Vimos discutindo até o presente momento como que o preconceito faz parte da vida cotidiana, como que o preconceito pode ser a base para a confiança ou para a fé. Elementos que explicamos nos dois vídeos anteriores, nos quais tratamos este capítulo. Hoje, vamos avançar um pouco mais na discussão proposta por Agnes Heller. Nesse sentido, vamos partir da afirmação que faz Heller a respeito do preconceito. Dirá ela que o preconceito pode ser individual ou social, mas a maioria é produzido socialmente. Portanto, no interior de determinadas relações sociais nas quais os indivíduos estão imersos. Desse modo, nem tudo é a sociedade que produz no indivíduo. Seria, por exemplo, incorreto afirmar que um indivíduo matou o outro porque ele vive na sociedade capitalista. É muito comum que tentemos reduzir tudo à existência da sociedade capitalista. A sociedade capitalista, assim como toda e qualquer sociedade, tem as suas mazelas. Isto não quer dizer, por exemplo, que um indivíduo tornou-se criminoso porque vive dentro da sociedade capitalista, ou que um indivíduo é corrupto porque vive dentro da sociedade capitalista. É lógico que esta sociedade produz certos elementos que podem favorecer, por exemplo, a criminalidade e a corrupção, mas não há uma correlação imediata. Portanto, é sempre necessário investigarmos aquilo que tem uma dimensão fundamentalmente social e aquilo que também é construído a partir dos referenciais individuais que estão presentes em cada uma das subjetividades, em cada uma das pessoas que integram o coletivo humano. Há que se considerar que todo indivíduo dispõe de determinadas margens de liberdade no seu campo de ação. E, à luz desta margem de liberdade, pode ser levado a criar suas próprias representações preconceituosas das coisas. Existe uma passagem bastante interessante no filme Mississippi em Chamas, onde uma das personagens centrais, diz o seguinte: ninguém nasce odiando, se aprende a odiar nesta região dos Estados Unidos. Isto quer dizer que os indivíduos estão imersos em determinadas relações sociais e estas favorecem a adoção de determinado comportamento. No entanto, embora ela também esteja imersa naquelas relações, ela não tem preconceitos, no sentido de tornar os negros indivíduos inferiores aos brancos. Ela não aceita esta ideia. Então, é sempre necessário vermos como é que o social está agindo no indivíduo e como que este indivíduo pode também formatar suas próprias concepções de mundo. Contudo, não se pode eliminar totalmente o fato de que a vida cotidiana, diz Heller, produz em sua dimensão social os preconceitos, que acabam por ter como receptáculo, em maior ou menor medida, a particularidade individual, ou seja, os indivíduos singulares que estão dentro de determinadas condições ou situações concretas.
Por mais que as individualidades possam formatar certas crenças, não se deve desconsiderar em nenhum momento que sua particularidade individual, a particularidade do homem, as condições concretas nas quais ele está imerso, sua existência real e concreta no mundo, enquanto indivíduo, está sempre, em determinado momento, mediatizada pela sociedade. Portanto, cada ser social está inevitavelmente vinculado no plano da cotidianidade, no plano da vida cotidiana, a sistemas de preconceitos produzidos socialmente. Ou, por outras palavras, poderíamos dizer que, na própria sociedade, predominam sistemas de preconceitos sociais estereotipados e estereótipos carregados de preconceitos. Estes sistemas de preconceitos, diz Heller, são fomentados, provocados pelas integrações sociais nas quais vivem os homens. E aqui os homens aos quais ela está se referindo são os homens concretos, os homens vivendo em uma determinada sociedade, dentro de determinadas relações sociais de produção. Vamos encontrar sistemas de preconceito, seja na pré-história da humanidade, seja na sociedade no modo de produção escravista, seja no modo de produção feudal, no modo de produção capitalista, e isso não quer dizer que em um modo de produção comunista também não possam surgir determinados preconceitos. Estes sistemas de preconceitos são fomentados, provocados pelas integrações sociais nas quais vivem os homens, encontrando-se dentro destas integrações as relações entre as classes sociais. Em geral, diz Heller, o preconceito apresenta-se com um conteúdo axiológico, portanto, valorativo, negativo. Geralmente, o preconceito ele vem carregado das formulações que procuram, vamos dizer assim, depreciar o outro ou depreciar determinadas realidades. Observemos, por exemplo, como que o preconceito está enraizado na sociedade brasileira. Existe o preconceito contra o indígena, existe o preconceito contra os negros, existe o preconceito contra os latino-americanos, existe o preconceito contra partidos denominados de esquerda, e assim por diante. Assim como podem ser formulados certos preconceitos dos partidos de esquerda a um eleitor do partido de direita, reduzindo-o, por exemplo, a um indivíduo fascista, o que não corresponderia à realidade. Nem todo mundo que vota em um candidato de extrema-direita é necessariamente um fascista. Ele pode não ter uma clareza da realidade e descobrir os seus equívocos no processo de desenvolvimento da realidade. Quanto a isto, é sempre importante retornar à discussão que Heller faz, em momento anterior deste texto, a respeito do comportamento pautado pela fé e o comportamento ancorado na confiança. A fé é cega, enquanto que a confiança é problematizadora, ainda que a confiança possa partir de determinados preconceitos. Superar este conteúdo axiológico valorativo negativo exige, no entender de Heller, a mediação da grande política, quando o indivíduo começa a mergulhar efetivamente nos grandes problemas universais e busca compreender estes grandes problemas universais. Portanto, quem é ele efetivamente no mundo. O que seria esta grande política, então? Para Heller, a grande política é aquela pautada por ações capazes de interiorizar
e sedimentar, portanto, enraizar nos homens, considerados socialmente e não enquanto indivíduos atomizados, a manifestação mais ampla de sua genericidade humana, ou seja, qual é a ligação destes indivíduos com o gênero humano. Na grande política, dirá Heller, está colocada a questão do vir a ser homem do homem, como que este homem atomizado, ele vai adquirindo cada vez mais a compreensão do seu universal, ou seja, sua compreensão de gênero humano em patamares verdadeiramente humanos. Na grande política, está colocada a questão do vir a ser homem do homem. Pensemos, por exemplo, o projeto de uma sociedade comunista é a grande política. E falamos aqui do comunismo enquanto um modo de produção que conduz à abolição das classes sociais e, portanto, conduz à abolição das relações de exploração entre os homens. Nesta grande política está colocada a ideia do vir a ser homem do homem. E esta grande política, diz Heller, pode ter êxito apenas quando se coloca na altura de um pensamento isento de preconceitos, pois isto é o que permitirá ver com clareza o que é possível fazer numa concreta situação, numa situação determinada, com sua classe, sua nação. Como é possível dirigi-las e que passos empreender para alcançar a vitória. Vitória no sentido da emancipação humana, da conquista de uma forma de sociabilidade que esteja para além das classes. A grande política, ela aponta para esta possibilidade. Em determinado momento, vamos ter, por exemplo, a grande política na Revolução Francesa, quando ela aponta para os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ideais estes que a Revolução Francesa não pode realizar, uma vez que se trata de uma revolução burguesa, portanto, de uma transformação social que busca tão somente consolidar o poder do capital sobre a sociedade. Heller distingue entre o sistema de preconceito e a falsa consciência, ou a ideologia na qual se expressa esta falsa consciência. Na falsa consciência ou na ideologia falsa, diz, o que emerge é a maneira como os grandes desafios de uma época histórica estão sendo percebidos pelos homens e elaborado em um conjunto de ideias. É importante observar que ela não está dizendo com isso que a ideologia é falsa consciência. O que ela está dizendo é que a ideologia pode assumir a dimensão de uma falsa consciência, ou seja, de uma compreensão inadequada das reais relações existentes no interior de uma sociedade em determinado momento. E esta compreensão falsa da realidade coloca os homens em movimento na defesa daquela ideia de realidade que eles estão visualizando naquele momento. Daí que ele está dizendo que na falsa consciência ou na ideologia falsa, o que emerge é a maneira como os grandes desafios de uma época histórica estão sendo percebidos pelos homens e elaborados sob a forma de um conjunto de ideias. Somente sob certas circunstâncias, estas ideologias assumem a dimensão de preconceito. Portanto, ideologia não é necessariamente preconceito. É muito difundido hoje a ideia de que ideologia é falsa consciência, ideologia é compreensão mistificada da realidade. Ideologia é um fenômeno muito mais complexo do que o falseamento da realidade no plano da consciência. Os indivíduos podem atuar ideologicamente, colocando em pauta os grandes problemas da humanidade e tentar resolvê-los, ou também pode colocar em pauta os
problemas não essenciais da realidade e atuarem à luz desta concepção, visando na consciência, no plano da consciência, transformar esta realidade ou, então, desenvolver a crença de que com aquelas ideias estão transformando a realidade. Para esclarecer esta questão, Heller cita um exemplo. Trata-se aqui dos valores que alimentaram a Revolução Francesa. Observa que os valores que alimentaram a Revolução Francesa não estavam pautados no preconceito, e sim no espírito mais universalizante possível, o da liberdade, igualdade e fraternidade. Era uma ideologia? Era uma ideologia, só que uma ideologia pautada por valores universalizantes, liberdade, igualdade e fraternidade. Contudo, passada a grande fase da Revolução Burguesa na França, e diante da necessidade de preservar o seu domínio enquanto classe, estes valores assumiram cada vez mais a dimensão de preconceito e foram realimentados pela burguesia vitoriosa. Um destes preconceitos é de que a sociedade burguesa é o ponto culminante de toda um preconceito que, ainda hoje, é bastante alimentado em vários ramos da literatura nas ciências humanas. Heller está se referindo aqui ao período que tanto Marx quanto Lukács como sendo o do declínio ideológico da burguesia, período que conduz cada vez mais o pensamento burguês à necessidade de mistificar o que são realmente as relações sociais burguesas. Para Marx e para Lukács, 1848, momento em que o proletariado efetivamente entra em cena, soou para o pensamento burguês a necessidade de produzir um tipo de conhecimento da realidade cada vez mais mistificador. Portanto, um determinado tipo de desconhecimento da realidade a fim de conter o ímpeto das massas. Ao realizar seus interesses de classe em nome do reino da razão, aquela ideologia que no primeiro momento inspirava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, deixou de se constituir na principal linha de força da praxis histórica universal, ou seja, do pensamento orientado para a reflexão, do pensamento alimentado por uma concepção universalista do homem, e converteu-se num sistema de preconceitos. Se a vida cotidiana produz em sua dimensão social os preconceitos, diz Heller, a base antropológica, portanto, humana, pela qual ele se difunde e se reproduz, ou seja, a base pela qual o preconceito se difunde e se reproduz, é a particularidade individual. Isto quer dizer, é aquela situação concreta na qual os indivíduos singulares estão imersos. E seu tecido unificador mais profundo, seu enraizamento, manifesta-se sob a forma de fé, ou seja, através daquela crença cega. Observamos, por exemplo, a crença cega quando se elege um determinado indivíduo como representação de um mito capaz de resolver todos os problemas que estão postos para a humanidade. Quando temos um movimento fascista, ou movimento nazista, ou as tentativas de neofascismo, neoconservadorismo e expansão da extrema-direita, e aqueles milhares de indivíduos que cegamente acompanham ou defendem estas lideranças, nós estamos no terreno da fé, do entendimento cego em relação a um determinado fato histórico. Socialmente determinado ou individualmente forjado no plano da subjetividade,
que, lembremos, jamais é uma subjetividade pura, descolada das relações sociais. Portanto, é necessário considerar tanto as relações sociais, quanto também o terreno das individualidades existentes e como elas absorvem certos elementos que compõem as relações sociais, mas como também elas produzem certos preconceitos a partir da sua própria situação concreta individual. Socialmente determinado ou individualmente forjado no plano da subjetividade, no terreno das individualidades existentes, fato é que todo preconceito dominante ou relativamente generalizado apresenta, em geral, um núcleo estereotipado, uma certa modelização. Basta pegar um dos preconceitos bastante arraigados em território brasileiro, que é o preconceito contra os negros. Quando se quer apontar para uma dimensão negativa, ou um resultado negativo, ou um trabalho mal feito, atua este preconceito secular, que muitas vezes os indivíduos falam, nossa, está fazendo trabalho de preto. Ou então, um outro preconceito muito arraigado, quando se diz, não vou fazer ou não vá fazer baianada. Então, são preconceitos que estão enraizados na vida cotidiana e que precisam continuamente ser combatidos. Mas só é possível levar à superação destes preconceitos quando se pensa no plano da humanidade genérica. Se a particularidade do homem está vinculada aos sistemas de preconceitos estereotipados, é em razão de que também na sociedade predominam sistemas de preconceitos sociais estereotipados e estereótipos de comportamento carregados de preconceitos. Além dos dois exemplos citados, basta ver, por exemplo, acrescentemos também as piadas sobre portugueses ou piadas sobre judeus. Com isso, se reconhece que, inseridos em determinadas relações sociais, os homens tendem a absorver, no plano da vida cotidiana, sistemas de preconceitos resultantes de integrações sociais nas quais vivem e manifestos, sobretudo, pelas classes sociais estruturantes da vida cotidiana. Então, vamos ter preconceitos que são produzidos nas classes dominantes, mas temos também preconceitos que são forjados no âmbito da classe trabalhadora ou no âmbito das classes dominadas ou das classes subalternas. Observe-se que as classes sociais constituem um componente essencial para a análise de Heller sobre os preconceitos. Não se trata de investigar indivíduos, e sim como que esses preconceitos são produzidos dentro de determinadas relações sociais de classe e como eles rebatem nos indivíduos. Não se trata, portanto, de pensar a existência dos preconceitos como manifestação de uma subjetividade pura, desvinculada da sociedade e pairando no ar. Como observa Heller, a maioria dos preconceitos são produtos das classes dominantes, uma vez que estas desejam manter a coesão de uma estrutura social que lhes beneficia e mobilizar em seu favor, inclusive, os homens que representam interesses diversos e até mesmo as classes e camadas antagônicas. Com a ajuda dos preconceitos, apelam à particularidade individual, que, em função de seu conservadorismo, de seu comodismo e de seu conformismo, ou também por causa de interesses imediatos, é de fácil mobilização contra os interesses de sua própria integração e contra a praxis orientada no sentido humano genérico, ou seja, a classe dominante pode formatar nas grandes massas populares interesses que aparentemente são também desses setores populares, mas que, na verdade, são os interesses da classe dominante. Basta ver
Por exemplo, no caso da realidade brasileira, como que o discurso de patriota tem sido colocado pelos setores dominantes, por diversos estratos da classe dominante, interiorizados nas classes dominadas, de uma maneira totalmente abstrata, de tal modo que esta massa informe, que esta massa despolitizada vai para a rua e fica gritando à torto e à direito que são patriotas, sem perceber como é que este discurso está sendo construído também para validar os interesses da acumulação do capital e a perpetuação dos interesses privados dos grandes proprietários. Ou seja, estas práticas reforçam no indivíduo os interesses práticos imediatos, em detrimento de seus verdadeiros interesses humano-genéricos. Por seu conteúdo, prossegue Heller, podemos distinguir muitos tipos de preconceito, mas, qualquer que seja seu conteúdo, sua esfera é sempre a vida cotidiana. No plano da vida cotidiana, prossegue Heller, o homem predisposto ao preconceito rotula o que tem diante de si e o enquadra numa estereotipia de grupo. Embora podendo ser classificados em muitos tipos, todos os preconceitos se caracterizam por uma tomada de posição moral, já que são, ao mesmo tempo, falsos juízos de valor. Há um moralismo muito forte contido nos preconceitos. E aí é necessário sempre distinguir moral e moralismo, uma vez que, necessariamente, a moral não está baseada em preconceitos, ao passo que o moralismo, em geral, está baseado nos preconceitos. Uma última questão levantada por Heller neste capítulo remete ao questionamento a respeito da possibilidade de superação dos preconceitos, preconceitos estes constituídos pela estrutura da vida cotidiana, e o modo pelo qual a particularidade individual se movimenta nessa cotidianeidade, norteando-se por um comportamento de pragmatismo diante das relações sociais. Por outras palavras, é possível superar o preconceito? Porém, a resposta a esta questão proposta por Heller deixamos para um quarto e último vídeo, no qual encerraremos esta discussão do capítulo sobre os preconceitos, que está no livro O Cotidiano e a História. Espero que tenham gostado da discussão, encaminhem suas considerações positivas e negativas, e continuemos aqui nosso trabalho em defesa da sociologia, em defesa da razão e contra todas as formas de preconceito. Até uma próxima.